Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso programa Gotas Florais de hoje. E por aqui nós vamos discutir as estratégias na sua jornada para se tornar terapeuta floral em 2 meses. Eu sou Adriana Guimarães e hoje nós vamos falar como lidar com as mudanças da nossa vida. Os florais podem nos ajudar? Seja bem-vinda, Ana, bem-vinda. Então, vamos lá. Quando foi a primeira vez que você ficou confuso com mudanças? Como é que foi isso? Nós temos diversas situações de mudanças na vida, não temos? Então, nós temos mudança de casa, mudança de estado civil, relacionamento, nascimento, mudança profissional. Como que foram as mudanças na sua vida? Você sempre ficou muito confuso ou você passou tranquilamente pelas mudanças que ocorreram? Foram você que escolheu as mudanças pelas quais você gostaria de passar? Ou algumas tiveram que acontecer assim abruptamente? Como é que foi isso? E tenta puxar um pouquinho na ideia, na cabeça, o que você passou com todas essas mudanças. Oi, Suleide, bom dia! Tudo bem? Hoje estou falando aqui das mudanças na nossa vida, as mudanças que ocorrem, né? Então, e eu vou falar um pouquinho de mim, né? Das minhas mudanças, a Suleide já conhece um pouquinho, a Ana não conhece ainda, mas eu desde pequena utilizo os florais de Bach. Tudo bem também, Suleide, tudo bem. Espero que você também esteja bem. Então, eu utilizo os florais de Bach desde pequena para lidar com o equilíbrio emocional e também para passar pelas mudanças, né? As crianças passam por grandes mudanças na vida, dos períodos escolares, das épocas da infância, pré-adolescência, adolescência. Então, tudo isso é um processo. Então, nós estamos em constante movimento, né? E uma grande mudança que eu passei foi a minha transição profissional. Não sei se vocês já sabem, mas eu advoguei por quase 20 anos. Sou formada em Direito, advoguei por quase 20 anos, até que a coisa deu uma sabe quando você começa a pensar na vida? Refletir se era aquilo mesmo, se você queria continuar, não queria continuar. Tinha passado por uma fase difícil na minha vida, com a separação dos meus pais. Então a gente começa a se questionar demais muitas coisas, né? E ver como que eu gostaria de viver a vida, o que eu gostaria de fazer. Então, foi toda uma fase, foi um período. E por que os florais são importantes nesses períodos? Porque os florais, eles nos ajudam a equilibrar o nosso emocional. E com o equilíbrio emocional e mental, nós conseguimos fazer melhores escolhas em relação às mudanças que nós temos. Então, até eu chegar nesse momento de me tornar terapeuta floral e hoje em dia dar aulas, atender, fazer os atendimentos, passar pela pandemia, né, que nós passamos todos por uma fase difícil da vida, que foi a pandemia, deixando todo mundo em casa, o que fazer, o que não fazer, ou muitas pessoas tiveram muitas instabilidades, não é, emocional que ocorreu na pandemia. Então, como passar por isso? E daí eu tive todo esse apoio dos florais de Bach. Os florais de Bach foram extremamente importantes na minha vida e são até hoje. Tanto que hoje eu tô aqui falando para vocês. Bem-vinda, Fran, bem-vinda, Regina. Estou falando sobre as mudanças na nossa vida, né? E então, eles me ajudaram muito nessa área profissional, fazer essa transição de carreira, e tudo começou a ficar muito mais claro com a pandemia. Por quê? Porque a pandemia colocou todo mundo dentro de casa.
A pandemia fez cada um pensar em si mesmo, cada um olhar para dentro. Tanto que muitas pessoas tiveram muitas dificuldades, né? Muita gente queria sair a qualquer custo, não aguentava ficar sozinho, não aguentava ficar em casa, não aguentava ficar com a família. Foi um período de muito desafiador para todo mundo e cada um lidou do seu jeito com essa fase de pandemia. E os florais, eles começaram a bombar, literalmente a bombar. Por quê? Porque eu trabalhava com crianças já, trabalhava com yoga, meditação e com crianças e com os florais. E as turmas presenciais acabaram, começaram as turmas online e as crianças não quiseram saber, foram todas para a tela e as mães começaram a me procurar. Tipo, não dá mais para dar aula presencial, mas eu estou precisando da sua ajuda para o equilíbrio emocional, porque a criança está assim, a criança está assado, e isso daí se proliferou. E depois das crianças, as próprias mães começaram a usar, levaram para dentro de casa, para as famílias, e assim foi uma grande fase de transição. E os florais me ajudaram muito a lidar com isso, porque, como eu estava falando para vocês, as mudanças ocorrem, né? Muitas vezes nós não escolhemos, não estamos preparadas, mas elas ocorrem e não conseguimos brecá-las também, não é mesmo? Então, os florais, eles são grandes auxiliares para nós nesse período de mudança. Suleide, você que está aí, conta um pouquinho pra gente, pode escrever aqui se quiser, como é que foi, né? Como é que está sendo esse período de mudança? Suleide é da nossa turma anterior, já está atuando como terapeuta floral, né? E quando você puder, conta um pouquinho para nós também, né? Então, por que os florais são importantes? Porque ele nos ajuda a equilibrar o nosso emocional e mental. Com o nosso equilíbrio emocional e mental, nós conseguimos fazer melhores escolhas na vida. E isso para tudo. Para tudo, tudo, tudo. Todo dia nós temos que fazer escolhas. Suleide. Suleide passou por muitas mudanças e tá lidando com tudo isso. Não é da melhor forma. E já tá atuando, tá trabalhando emocional, tá lidando com tudo isso. E isso faz parte. Cada pessoa com a sua vida e passando pelas suas dificuldades de alma. É, isso mesmo. Essa foi uma grande transição, inesperada, não é, Suleide? E a força. E o que eu falo? Eu sei. E a mesma força nós estamos aqui. A mesma força que nós temos para descer, ela é igual. Ela é a mesma força que nós temos para subir. E nós, a partir do momento que nós nos conhecemos, nós conseguimos fazer a sua opção, que são as escolhas da vida. E daí, a tendência de subirmos é muito maior. A tendência de fazermos as melhores escolhas é muito maior. É isso mesmo, Suleide. Está te ajudando, muito bom que você está sendo ajudada pelos florais. A Suleide já está atuando também, né, com alguns casos muito interessantes, não é mesmo? Que depois a gente até precisa conversar e eu quero saber depois como é que está a trajetória das pessoas que você está atendendo. Então, por que é importante investir tempo estudando os florais? Porque nós temos diversos florais, são 38 florais e depois você me conta, Suleide, quero saber, porque são casos interessantíssimos. E na verdade são 38 florais com as mais diversas combinações, sendo que alguns deles são muito semelhantes.
né, e para alguns casos específicos. Então, qual é a vantagem de se conhecer os florais, de se estudar os florais? Porque a partir do momento que você sabe exatamente o estado em que a pessoa se encontra e consegue fazer o link adequado do floral de Bach adequado, essa pessoa, ela vai ter a transformação necessária que ela precisa. Ela vai ter o equilíbrio emocional necessário que ela precisa. Diferente de você, por exemplo, que não conhece os florais, mas que vai numa farmácia de manipulação e compra um floral que está escrito lá ansiedade. Pode ser que funcione? Pode ser que funcione no primeiro momento. Pode ser que se prolongue o funcionamento? Eu acho difícil. Sabe por quê? Porque ele vai dar o primeiro bem-estar, mas depois é difícil que a pessoa equilibre. Por quê? Porque cada pessoa precisa ser analisada individualmente. Cada pessoa, ela precisa ser olhada com todas as suas dores e com todos os seus amores. Cada pessoa, ela é um ser único. E é isso que o floral verifica. Ele verifica a unidade de cada ser humano. Certo? Então, a partir do momento que você estuda os florais de Bach, que você tem um conhecimento sobre os florais, como eles atuam, para que eles servem, para que cada um serve, você consegue administrar os mais adequados para aquela situação específica daquela pessoa. E com isso ela vai ter resultados muito melhores. E, por exemplo, se você começar a ministrar um floral que não seja o adequado naquela pessoa, vai fazer mal? Não, mal não vai fazer nenhum. Agora, vai ter eficácia? Não, não vai ter nenhuma eficácia também, não é? Então, olha a diferença de você conhecer e não conhecer os florais. E se você não conhece os florais, mas tem vontade de utilizá-los, então o mais adequado é que você procure um terapeuta floral, né, para que ele passe a fórmula necessária para você. Mas o que eu acredito, o que eu acho. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, o que eu aconselho sempre é que a divindade, ela nos proporcionou, as flores nos proporcionou a natureza. Nós temos os remédios necessários para isso. E cada um consegue cuidar a si mesmo e de quem ama, também com os remédios necessários. Então, basta você ter um conhecimento. O estudo dos florais é um estudo simples, é um estudo barato e é muito fácil lidar com eles, né? Tanto que o Dr. Bach, dos desejos do Dr. Bach foi que cada pessoa tivesse os seus florais dentro da sua casa, para tratar a si mesma e sua família. Ele sempre quis que isso daí fosse proliferado mundialmente. E hoje em dia os florais de Bach são conhecidos mundialmente, sim. Não é mesmo? Foram os primeiros florais desenvolvidos, os florais de Bach. Hoje nós temos outros, né? Nós temos o Fox Hunt, os californianos, os florais de Minas e muitos outros. Mas os florais de Bach, eles são a base. Eles são a base dos temperamentos, a base dos estudos, a base, eles são o alicerce. E para você fazer um estudo bem feito, você precisa começar com uma boa base e um bom alicerce, que os florais de Bach podem muito bem fornecer. Certo? Então, o que vale mais? Eu pergunto para vocês. O que vale mais? Você passar pelas mudanças da vida sem dar muita atenção a elas, tipo, vai passando, isso aconteceu, mas vai passando, e muitas vezes nós criamos bloqueios mesmo, porque algumas mudanças são muito doloridas. Então, vale mais você ir passando como um trator pelas mudanças da vida sem dar atenção, ou dando atenção e fazendo as melhores escolhas com aquilo que lhe aconteceu. Eu acredito, falando de mim particularmente, eu prefiro olhar. Mesmo as coisas que acontecem
A partir do momento que você olha para a coisa olha de volta para você. E com isso nós conseguimos lidar de uma maneira muito mais sensata, com muito maior bom senso. E daí os florais entram. Os florais entram para quê? Para nos dar todo esse bom senso, para nos conduzir nessas melhores escolhas da vida. Certo? Porque a vida é dinâmica. Gente, a vida é movimento, a vida é dinâmica e a gente tem que lidar com isso no dia a dia, não tem jeito. Certo? Então, por onde começar? O que eu estava falando um pouquinho antes, né? Por onde começar o estudo? Eu acredito que é conhecendo os florais mesmo, fazendo um curso de florais de Bach, se apropriando, lidando com eles na prática, como a Suleide está aqui, né, tá fazendo, lidando com os florais na prática. E se porventura você não tem interesse em conhecer mais profundamente os florais, se você não quer saber de se tornar terapeuta floral, você pode muito bem procurar um terapeuta floral para lhe auxiliar. E daí tem todo o processo de uma terapia floral mesmo, que eu vou falar num outro momento como que funciona a terapia floral. Então vale muito mais a pena você procurar alguém do que fazer por si só. Por quê? Porque você não conhece. E se você não conhece? Quando a gente não conhece as coisas, o que a gente faz? Ou a gente estuda, passa a conhecer e faz, ou procura um profissional da área que possa nos auxiliar. Não é mesmo? Então é assim que as coisas funcionam. Certo? Então, e como que você identifica um floral para mudança? Né? Como que você identifica a situação adequada? E eu vou falar sobre um floral aqui, que é o floral Walnut, que é o floral específico para as mudanças da vida, que é o floral que eu usei quando eu estava nesse momento de transição profissional, que eu usei em momentos de transição de relacionamentos, em alguns momentos da vida muito importantes. Aqueles momentos que você passa, mas que chega uma hora que você precisa decidir, né? Não dá para ficar muito tempo naquela situação. Não dá. Uma hora você precisa decidir e encarar e ver o que é, né? E ver para que rumo você vai. Então, o Walnut é esse floral. Segundo o próprio Dr. Bach, né, o Walnut é o remédio para aqueles que decidiram dar um grande passo na vida, romper com velhas convicções, deixar antigos limites e restrições e enveredar por um caminho novo. Então, o Walnut é para essa transição na vida, para essa fase de movimento. E ele continua, é para todos aqueles que têm ambições e ideais de vida definidos e que estão realizando, mas que em algumas ocasiões ficam tentados a abandoná-los, levados pelo entusiasmo, convicções ou firmes opiniões dos outros. Este remédio proporciona constância e proteção contra influências externas. Então, o floral de Bach Walnut, ele é o floral indicado para mudanças, qualquer tipo de mudança. Se você casou, se você descasou, se você mudou de profissão, se você engravidou, se o nenê nasceu, se seu filho está passando por mudança de escola, qualquer mudança na vida. Por exemplo, na época da pandemia que passamos por grandes mudanças também. Então, o floral de Bach Walnut, ele é o floral de Bach para as mudanças. E também para que mais? Ele é para limitar o nosso espaço em relação ao espaço do outro. Nós passamos pelas mudanças, mas quem tem que decidir qual caminho seguir somos nós mesmos, não o outro.
certo? Sem influências externas. Então, muitas vezes, quando nós passamos por algumas mudanças difíceis na vida, algumas mudanças doloridas, a tendência é procurarmos ajudas, ou em algum centro religioso, ou com algum guru, professor, alguém que para nós achamos mais sábio, mais, sabe, que pode nos aconselhar de uma maneira muito mais correta. E o Walnut, ele nos dá um certo grau de questionamento. Não é que não é para nos ligarmos a tais pessoas, mas é a nossa capacidade de questionar a quem estamos nos ligando, certo? Então percebam, se você, em você ou em qualquer pessoa à sua volta, quando fala assim, o meu chefe, o meu professor, o meu guru, o meu amigo me aconselhou a fazer tal coisa e eu vou fazer, porque ele sabe o que é melhor para mim e eu tenho dificuldade de me adaptar às novas situações. Essa é uma fase típica de quem está no estado negativo de mudança. Por quê? Porque vai buscar no outro um conselho para a sua própria vida, sendo que você está num estado muito frágil, né? E o outro nunca sabe o que é melhor para você. É você quem sabe o que é melhor para você. Você erra? Erra. Eu erro? Erro. Nós erramos muitas vezes, mas nós que devemos fazer as nossas escolhas, certo? Então o Walnut é bem para esse momento. É o momento da limitação e dificuldade de reagir em função de influências externas, para pessoas ou circunstâncias também, e época de transição e de mudança. E o Walnut, ele não nos deixa ser influenciável por uma mente mais preponderante, por uma mente mais forte que a nossa naquele momento de vida, né? Porque é um momento de vida em que estamos frágeis. Então, o Walnut faz com que tenhamos esse discernimento para não nos misturarmos, certo? E fisicamente, a pessoa no seu estado negativo de Walnut, né, no seu estado negativo de transição, de mudança, o que ela apresenta? Ela capta a energia do meio, ela capta a energia do meio ambiente, muitas vezes ela se sente mal, ela fica com a sensibilidade à flor da pele, tanto que pode aparecer até problemas de pele mesmo, né? Alergias, problemas odontológicos. Por quê? Porque aqui, ó, a nossa pele é a nossa divisão com o mundo externo, né? O nosso corpo físico é a nossa divisão com o mundo externo. Então, quando ocorre alguma coisa, alguma transição, alguma mudança, isso daí pode estar ocorrendo conosco e nós também percebemos o ambiente em que vivemos. Tem coisas que nós deixamos entrar. Agora, tem coisa que entra e machuca, daí começam a aparecer as situações difíceis de lidar, que são as alergias, os problemas de pele, problemas de boca também, problemas odontológicos. E daí nós temos que fazer o quê? Equilibrar tudo isso. Porque é muito difícil viver por um longo período no desequilíbrio, né? Não, é muito difícil, não é aconselhável, e a partir do momento que nós temos um pouquinho de autoconhecimento, isso daí não tem mais fim, nós vamos buscar mais, né? E daí nós começamos a estudar e ver o que é possível fazer para nos sentirmos bem. Então agora eu vou pegar aqui para vocês e dar um exemplo que eu dou sempre de como que os florais de Bach funcionam, né? Eu sempre pego um lápis, uma caneta para mostrar. Então é assim. Então você está, por exemplo, muito influenciável pelo meio, aceitando tudo que uma pessoa diz. Por quê? Porque você está num período difícil da sua vida. Né? Você está passando por uma mudança que não gostaria, você está num momento delicado. Então você está aqui, ó,
quer dizer, desculpa, você tá aqui, ó, você tá num período muito delicado, num momento de desequilíbrio. Então, daí você começa a tomar o Floral Walnut e vai tomando, até que você começa a já sentir um bem-estar muito grande. Mas aqui também não é o equilíbrio, né? Por isso que eu falei lá no início da aula que muitas vezes que você vai numa farmácia e compra um floral que está escrito sem conhecer e sem se consultar com um terapeuta floral, você pode chegar aqui. Só que aqui também não se sustenta sozinho, né? E aqui também não é o equilíbrio. Então é preciso continuar tomando, continuar todo esse processo interno, continuar toda essa limpeza das toxinas emocionais para você equilibrar. E aqui é o ponto de equilíbrio. É aqui o ponto de equilíbrio emocional e mental necessária, né, que vai fazer com que você faça boas escolhas naquele momento de vida que você está passando. E para isso os florais são essenciais. Eu digo essenciais porque eu sou prova viva disso. Que quanto mais eu fui conhecendo, fui me apropriando, antes eu tinha uma terapeuta floral, hoje em dia eu continuo com a minha terapeuta floral, né? Porque pra gente ensinar alguém a gente tem que ter a nossa própria, mas antes eu tinha sem conhecer os florais. Hoje eu não só conheço, como também passo para frente todo o meu conhecimento. Então, quando se chega aqui, é o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio nos permite fazer as melhores escolhas na nossa vida com aquilo que temos, certo? E isso já me ajudou bastante, como eu estava falando no início, já fiz transição profissional com a ajuda dos florais, transição de relacionamento, já saí de um relacionamento que era muito difícil, muito complicado, muito machucado, e dá força, sabe? Porque nós começamos a verificar realmente o que queremos. Então nós pensamos, e conforme a terapia floral é uma terapia muito falada. Então, conforme nós vamos falando, as nossas ideias elas vão se organizando muito melhor. Certo? Então, continuando, a partir do momento que você começa a tomar os florais de Bach, você começa a se sentir melhor. E você começa a tomar o Walnut, para quê? Para passar pelo período de mudança. E como que é a pessoa Walnut no seu estado positivo? Ela leva adiante as suas ideias e não se deixa influenciar pelas pessoas externas ou pelas circunstâncias. Então ela não se intimida pelas opiniões alheias. Ela é o que ela faz o que ela tem vontade de fazer. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque também trabalha muito a autoestima e a autoconfiança. Então, a pessoa Walnut, no seu estado positivo, trabalha não só o momento de lidar com as fases de mudança e transição na vida, como também trabalha a autoestima e a autoconfiança. Certo? Então, vocês têm alguma dúvida? Podem falar. Quem tiver dúvida pode se manifestar. Jaia, seja bem-vinda, acabou de entrar também. Raquel, Suleide, Fran. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, podem entrar em contato. E na quinta-feira teremos um pouquinho mais de aula de como se formar terapeuta floral em 2 meses, certo? Então até quinta, um ótimo dia, aqui tá chuvoso, mas tá gostoso, um ótimo dia para vocês, aproveitem e até logo mais. Tchau, tchau!